Nação, nesse vídeo eu vou tratar com você vários assuntos, inclusive essa suposta venda, saída de Arrascaeta lá para o Cruz Azul do México. Vou falar também sobre o técnico Tite, sobre Jorge Jesus, enfim. Mas vou começar mantendo você informado que terminou ontem a quarta rodada da Libertadores da América do Grupo E, Grupo do Flamengo. Milionários e Bolívar fizeram esse jogo e empataram por 1-1. Tem os prós e tem os contras para ajudar ou para atrapalhar a classificação do Flamengo para as oitavas de final. Agora, o grupo E ficou Bolívar com 10 pontos, o Palestino com 6 pontos, o Flamengo com 4 pontos e o Milionários com 2 pontos. Infelizmente, nação, o Flamengo hoje não depende só dele para se classificar. Isso mesmo. O Flamengo não depende somente das suas forças para se classificar. O Flamengo vai ter que torcer por algumas combinações de resultados. E graças a Deus, ao menos isso, quis o destino que essas combinações não tão difíceis, ao menos teoricamente, porque no futebol tudo pode acontecer. O próximo jogo do Flamengo é Flamengo e Bolívar, no Maracanã. O próximo jogo do Flamengo depois desse é Flamengo e Milionários também no Maracanã. O Bolívar joga com o Flamengo no Maracanã e recebe o Palestino lá na altitude. Já o Palestino joga fora de casa contra o Milionários e fora de casa também contra o Bolívar. E já o Milionários recebe o Palestino na Colômbia e sai para jogar contra o Flamengo. Ou seja, o Palestino, que está sendo um confronto direto com o Flamengo, ele tem 2 jogos fora de casa. E já começando pelo próximo jogo, o Flamengo joga com o Bolívar. Caso o Flamengo vença, o Flamengo vai a 7 pontos. E o Palestino com 6 enfrenta o Milionários na Colômbia, que tem 2. E o Milionários tem chance de classificar até para a fase de grupo. Porque se ele vence, ele vai a 5 pontos. O Flamengo teria 7. O Palestino teria 6. Ou seja, caso o Bolívar vencesse o Palestino lá na Bolívia e o Milionários vencesse o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, classificava-se Bolívar e Milionários. Então o Milionários ainda tem chance. Com isso, o Palestino terá um jogo duríssimo contra os colombianos. Então daí já pode dar uma derrapada. Claro, sem contar a última partida. Por quê? Porque o próximo jogo do Flamengo é Flamengo e Bolívar no Maracanã. Então, colocamos claro que o Flamengo vença o Bolívar. O Flamengo vencendo o Bolívar, o Flamengo vai a 7 pontos. O Bolívar tem 10. 7 com 3, 10. Então o Flamengo pode também chegar aos mesmos 10 pontos do Bolívar. Claro, o Bolívar tem um saldo de gols lá na frente, de 6 pró. O Flamengo está no 0. Então, mesmo assim, suponhamos então que o Flamengo goleie o Bolívar aqui, 4-0. Depois o Flamengo recebe o Milionários. O último jogo, o Bolívar, juntamente com o Palestino, o Bolívar vai ter que pontuar, ao menos empatar, para que vai a 11 pontos e seja líder da fase de grupos do Grupo E. Porque caso ele perca, o Flamengo também pode chegar a 10. E chegando a 10, o Flamengo também pode tirar o saldo de gols. Então, nação, tá tudo embolado. O Flamengo não depende só dele, mas o Flamengo deu uma sorte tremenda que os 2 próximos jogos do Palestino são fora de casa, contra Milionários e contra o Bolívar. E tanto Milionários quanto o Bolívar inspira ainda pretensões na competição. Claro, o Bolívar fazer uma campanha maravilhosa, das melhores que puder. E o Milionários ainda tem chances de se classificar para a Libertadores, para a próxima fase de Libertadores, como segundo colocado no Grupo E, ou garantir, no mínimo, a Sul-Americana. Então, o negócio está estreito, complicado para o Flamengo, mas ao menos poderia ter sido pior. E não é. Poderia ter sido pior, mas não é. Mas, de qualquer forma, o cenário é esse. Comente aí que você acredita na classificação do Flamengo. Se você não acredita na classificação do Flamengo, comente que o seu comentário ele é muito importante para o nosso canal. Vou mudar de assunto, vou falar aqui agora de técnico Tite, porque, gente, o técnico Tite está prestigiado no Flamengo. Essas foram as palavras da diretoria do Flamengo. Gente, eu tô aqui no futebol há muito tempo, né? Antes de ter canal aqui no YouTube, calejado, joguei bola, enfim. Quando a diretoria começa a falar assim, não, o treinador está prestigiado, é porque ele tá na corda bamba. Não, tá ali já assim,
quase balança, mas não cai. Mas a verdade é que o técnico Tite continua no Flamengo. Até porque, gente, primeiro, tem o próximo jogo contra o Corinthians, tem o Bolívar e outra. Essa diretoria do Flamengo vai ter eleição esse ano. Eles estão somente até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, se eles fossem atrás de outro técnico de ponta, Carlos Carvalhal, deixa eu ver mais algum aqui, Manuel Pellegrini, o próprio Jorge Jesus, eles poderiam fazer somente um contrato de 6 meses. Gente, e como um cara desse vai vir lá da Europa para assinar um contrato de 6 meses? Ninguém vem. Ou até mesmo se viesse, ia querer garantias estratosféricas. Ia querer pedir 20 milhões de multa, 30 milhões de multa. Se bem que Marcos Braz eu acho que pagava, né? Marcos Braz é o rei de pagar multas. Mas se você trouxesse um treinador europeu, por exemplo, a multa seria altíssima se ele aceitasse fazer um contrato de 6 meses, que é muito difícil aceitar. Outra, teria que ter garantias que se essa chapa vencesse as eleições, ele continuaria, que também é muito difícil, até porque janeiro é fim de temporada aqui e meio de temporada na Europa. Então poderia ficar com um cara aqui e de repente mandar ele embora, se não funcionasse, se não desse liga. Então essa diretoria também se vê amarrada ao técnico Tite. Até porque hoje em dia não tem mais Dorival. Manda o Tite embora, não, traz o Dorival. Porque o Dorival sempre vai quebrar um galho, e um galíssimo, maravilhoso. Tanto é que na última vez que ele veio quebrar um galho no Flamengo, simplesmente ele ganhou a Libertadores, simplesmente também a Copa do Brasil, e hoje ele está técnico da seleção brasileira. Então, nós teríamos quem? Na minha mente, assim, o Cuca, que é um baita técnico. Eu gosto do Cuca, quero até saber se você gosta do técnico Cuca, mas ele está no Atlético Paranaense. Eu duvido muito se ele trocaria o Atlético Paranaense para o Flamengo. Será que trocaria? Eu acho que sim, mas também acho que não. Porque ele é do Paraná, a família dele torce para o Atlético Paranaense, outros torcem para o Paraná, outros torcem para o Curitiba. Será que ele deixaria? Ele é líder do Brasileirão. Será que ele deixaria? Outro nome, Vanderlei Luxemburgo, que neste momento pode estar bebendo um uísque, fumando um charuto e jogando um pôquer em uma das suas fazendas. Quer treinar? Outro seria Luiz Felipe Scolari ou Filipão, que para mim é um baita técnico, um excelente técnico. Só que não tem o perfil do Flamengo. Se o Tite não tem o perfil do Flamengo, quem dirá o Filipão, irmão? Se você já passa raiva com a retranca do Tite, você vai morrer de ódio com a retranca do Filipão. Ou seja, essa diretoria vai com o técnico Tite. Claro, contando que o Flamengo vença o Corinthians, contando que o Flamengo vença o Bolívar, que o Flamengo passe depois contra o Vasco, que o Flamengo passe contra o Amazonas. Ou seja, o técnico Tite, cada jogo ele vai ter que provar que ele tem condições de ficar no Flamengo. Senão aí, sim, a coisa pode degolar para baixo, o técnico Tite pode deixar o Flamengo. Mas, a princípio, como diz a diretoria, ele está prestigiado. Nação, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você ainda não fez, que agora eu vou falar de Georgian de Arrascaeta, que lá no México só se fala de Arrascaeta no Cruz Azul. E o diretor de futebol do Cruz Azul, ele foi dar uma entrevista, ele foi perguntado se realmente o Cruz Azul vai fazer uma proposta para o Arrascaeta e tirar o Arrascaeta do Flamengo. E ele disse: quem não gostaria de ter o Arrascaeta no seu elenco? O Cruz Azul não é diferente. Ou seja, ele disse que sim, que quer. E a informação do Flamengo, que é a informação que vem lá do México, é que no meio do ano agora eles vão formular uma proposta e enviar para o Flamengo para tentar tirar Georgian de Arrascaeta. Gente, o Flamengo não tem interesse nenhum em vender o Arrascaeta. Pelo contrário, o Flamengo já está conversando para renovar o contrato do mago, do craque uruguaio. Só que a informação que eu tenho é que, gente, se a proposta for acima de 25 milhões, o Flamengo senta para conversar, tá? Claro que o Flamengo tá esperando assim, eles virem aqui e oferecer 10, 12, 15, o Flamengo não vai nem ouvir. Mas se for uma proposta acima de 25 milhões, o Flamengo vai ouvir sim. E vai tentar ali tirar 30, 28. E eu quero saber de você. Se chegasse uma proposta para o Arrascaeta na casa de 25 milhões de euros, você venderia o Arrascaeta? Comente. Eu quero saber o seu comentário. 25 milhões dá para vender, tá? Na minha opinião. Mas e na sua? Nação, um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.